Como você enxerga tendo, não vou dizer assim, você tem um certo apreço pela galera mais nova, o pessoal abaixo dos 25 anos, a geração Z, eles têm uma forte indicação, assim, né? Porque se você for analisar, normalmente o eleitorado mais velho tende a ter uma memória positiva do seu trabalho. Mas, acima de tudo, quem está engajando bastante, falando com a gente sobre você, por exemplo, foi o pessoal mais jovem, o pessoal da faixa dos 25 anos para baixo. Eu tive uma relação muito próxima com a juventude. Eu fui presidente da UNE, fui do Centro Acadêmico, depois fui da União da Juventude Socialista. Eu tive uma boa convivência com a juventude. E acho que a juventude provavelmente projeta na minha trajetória uma trajetória vitoriosa de alguém que nasceu no campo. Eu nasci na roça, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, depois fui estudar numa escola técnica agrícola, depois saí para fazer uma faculdade de Direito, morando numa residência universitária, para fazer o movimento estudantil também. Depois vim para São Paulo, fiz uma trajetória por aqui. E as pessoas precisam de esperança. E acho que uma trajetória que reúne ao mesmo tempo experiência, funções importantes na vida do país, eu acho que isso inspira também a juventude, que precisa de esperança. Hoje a juventude, Júnior, vive uma situação de desespero. Eu passei uns meses em Altamira, lá no coração da Amazônia, dentro da Transamazônica, e um dia o dono da pensão, o gerente, onde eu estava hospedado, disse: o senhor está vendo aquela torre ali? Mais de uma dezena de jovens pulou daquela torre para cometer suicídio. Eu disse: mas como? Ele disse: não, tem uma associação de mães, de adolescentes suicidas aqui em Altamira. Horror, gente. O Ministério Público pediu a remoção da torre, inclusive. Aí eu convivendo lá, na prelazia, com um padre que era meu amigo, é meu amigo ainda. Eu disse: mas padre, o que é que está acontecendo aqui? Ele diz: Aldo, é falta de esperança. Essa juventude vive no remédio tarja preta, com síndrome de pânico, de ansiedade. Por quê? Não tem o que fazer da vida. Uma meninada daquela estuda numa escola técnica lá em Altamira ou numa universidade, porque tem universidade federal, universidade estadual, universidade particular, termina o curso para fazer o quê? Não tem o que fazer. Então a juventude precisa de esperança. A esperança é uma força mobilizadora e disciplinadora. Quando há esperança, o jovem se submete a qualquer sacrifício para estudar, a família se sacrifica para pagar a escola, a mãe acorda de manhãzinha, lava uma roupinha, veste no menino, dá um café para ele ir para a escola, volta, cobra para fazer a lição em casa. Se o menino sai para jogar bola, para nadar no rio, ela chama de volta, senta aqui para estudar. Quando se perde essa esperança, o que substitui é o desespero, que é a porta de entrada para o vício, para a droga. Claro que o jovem tem curiosidade, ele fica ali na fronteira de experimentar qualquer coisa, porque é uma vida que ele não viveu, então ele quer viver, quer experimentar de tudo. Claro, todos nós fomos jovens. Eu era jovem, precisava passar no vestibular. Tinha tentação, mas eu dizia não. Eu, de noite, botava uma bacia de água fria debaixo da mesa, botava os pés lá dentro, ia nos livros para estudar, que eu precisava passar no vestibular. Mudava o meu horizonte se eu passasse no vestibular. E eu me dedicava àquilo, eu dizia não, eu não podia até ter curiosidade por uma coisa ou outra, mas eu disse: não, eu vou ficar aqui estudando. Porque eu tinha esperança, eu digo, se eu, de fato, entrar numa faculdade, o meu mundo pode mudar. Hoje em dia, o jovem terminou a faculdade para fazer o quê? Pegar uma passagem lá no Acre e ir embora, porque lá não tem o que fazer. Essa situação. Certo? Certo. Triste demais isso daí. Ó, tem um aqui que é do Tupi que cobra pedágio. Falou assim, ó: a Constituição do Império e a Polaca de 37 foram as melhores constituições do Brasil, na minha opinião, enquanto morador da verdadeira capital, Chique Chique, Bahia. Conheça Muito a tua bom. terra, viu? Aí na beira do São Francisco. É. Chique é uma civilização do sertão baiano, ali também perto de Minas Gerais. A Constituição do Dom Pedro I, a Constituição outorgada por ele, era uma Constituição liberal.
Uma Constituição que garantia direitos fundamentais que hoje estão sendo questionados. Liberdade de imprensa. O Dom Pedro II, quando era ofendido pela imprensa, que os ministros diziam tem que responder, eles também acham que tem que responder. Mas imprensa se combate com imprensa. Ele nunca permitiu nenhum tipo de violência, tá certo? E a Constituição do Dom Pedro I durou até 1889. Ele governou com essa Constituição e o filho governou com essa Constituição durante o tempo inteiro. E a Constituição do nosso Getúlio Vargas foi a que nos deu normas consistentes, organizou o Estado brasileiro. O que nós temos hoje são instituições que foram construídas na época do Vargas. Essa Constituição nossa, essa acabou. Essa aí é uma Constituição que não tem mais função. Hoje a Constituição do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E são 11 constituições. Tá na cabeça do Cada ministro. um é uma Constituição. É. Essa Constituição ficou no papel. Vamos lá. Solta mais aí pro pessoal. Ex-gordo diabético mandou R$20. Aldo Senhor vai liberar os peptideus que estão salvando vidas aqui no Zioa. Ozempic, Mounjaro, Retatrutida e outros que já são legais no Paraguai. Com preços bem melhores e livre patentes. Quebrar a patente do remédio. Você sabia que eu acompanhei essa lei de patentes? Isso é uma das coisas mais erradas que o Brasil adotou. Imposição dos europeus, dos grandes laboratórios. A Índia não adotou essa lei de patentes e hoje exporta fármacos para o Brasil. Nós temos uma indústria farmacêutica? Temos. Toda ela importa química fina e fármacos da Índia que não adotou essa lei. O Brasil adotou o monopólio das patentes da pior forma possível. Qual é a pior forma possível? O laboratório escolhe. Se ele resolver fabricar no Brasil, o Brasil não pode importar. E se ele resolver não fabricar no Brasil, o Brasil não pode fabricar. Então é o seguinte, é um monopólio absoluto. O Brasil tem que ficar na mão da multinacional por 15, 20 anos que dura a lei de patentes. Então, em razão da saúde pública, eu acho que tem que quebrar, sim, as patentes. Serra, que fez essa lei dos genéricos, enfrentou muita dificuldade, mas fez. Foi uma coisa boa para o Brasil. Eu acho que nós podemos fazer. Tá certo? Mas como é que as empresas europeias multinacionais, elas chegam no Brasil e pressionam para que uma lei seja feita dessa forma, por exemplo? Se é uma lei que tem a ver com o poder político, se é o deputado e o senador que resolve. Porque não são as empresas, Júnior. Quem veio aqui foi o primeiro-ministro Helmut Kohl, porque um dos países que tem mais laboratórios no mundo é a Alemanha. Certo. Então ele veio aqui para cobrar isso. O governo americano cobrou isso. Não era o laboratório nem se mexia. Eram os governos europeus e o governo dos Estados Unidos. Porque isso é uma fortuna de receita para eles. E aqui organizou-se. Como elas estavam aqui também, ela fez um lobby de brasileiros para defendê-los, inclusive dentro do Congresso. Levaram esses deputados para a Suíça. Eu integrei essa comissão. Acusaram o Brasil de ser um país pária, de piratas. Aí eu fui investigar, fui aqui na USP conversar com um professor de Direito de Propriedade Intelectual da USP. Ele disse, não, senhor. Só o Pontes de Miranda, que é um grande jurista lagoano, que tem uma obra de 60 volumes, Tratado de Direito Privado, só ele tem 2 volumes sobre propriedade intelectual. O Brasil foi o 4º país do mundo a ter uma lei de proteção de propriedade intelectual, depois da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. O 4º foi o Brasil, antes da Alemanha, antes da Noruega, da Suécia, da China, do Japão, foi o Brasil. O Brasil é fundador da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que foi fundada em 1891, 90. Mas o Brasil era acusado de ser o país pirata. E a mídia, essa mídia que está por aí, esses jornalecos que estão por aí, todos fazendo essa campanha. E o Brasil adotou. Mas voltou forte agora esse movimento de quebra de patente. Pois é. Voltou forte? Claro. De... Antes tarde do que nunca. De quebrar a patente, até mesmo de... Alguns querem que, inclusive, seja fornecido pelo SUS. Você chega lá e o SUS fornece a injeção. É melhor o SUS fornecer do que as betes roubar o dinheiro dos pobres. Com certeza. Ou o tráfico organizado oferecer crack e droga. Eu fui lá no Acre um dia, parou um homem assim na esquina,
pedindo um dinheirinho, né? Eu tinha lá um dinheiro e dei. Eu digo, só não vá beber. Ele disse, não, doutor, é pra pedra. Meu Deus. Eu digo, fazer o quê, entendeu? Numa situação dessa. Eu digo, esse infeliz aí, morando na rua sem emprego, sem nada, entendeu? Tá triste a situação lá também, né, no Acre. Todo canto, entendeu? O delegado, eu tenho amigos lá na polícia, que diz, olha, aqui na fronteira com o Peru, o crime organizado prende a outra facção, investiga, prende, julga, executa a sentença da forma brutal. Eles me mandam os vídeos. Meu Deus. E mandam o vídeo para a autoridade policial. Tudo uma meninada, jovens, entendeu? Jovens, é uma coisa triste. Triste, triste. O Brasil tá uma coisa triste. Um dia eu ia aqui, pela Castelo, com um amigo. Ia para Bauru, chegou num daqueles graal gigantes. Nós paramos para tomar um café e daqui a pouco enche de jovens. Uma enxurrada de jovens barulhentos. Eu olhei todos com a cabeça bem raspada, né? Aí eu disse, deve ser quartel, né? Deve ser recrutas que estão em trânsito. No exército. Aí eu olhei, mas não vi ninguém do exército. Eu disse, não, deve ser o sub-20 de algum time, de Bauru, de Campinas, de São Paulo, que está indo por aí afora fazer uma excursão. Também não era. Aí o meu amigo diz, Aldo, são presidiários. Eu digo, não é possível, tudo menino. Aí daqui a pouco chegou o policiamento, né? Era de fato, não sei se era transferência, o que era. Jovens presidiários, mais júnior, todos meninos. Eu digo, meu Deus do céu, a nossa juventude. Agora, cada menino daquele, você olhava, dava para ser seu filho, seu neto, mas cada menino daquele já tinha cometido crimes bárbaros. Cada menino daquele já era responsável por um número de boletins de ocorrência das coisas mais trágicas. Eu digo, meu Jesus Cristo, é assim que nós estamos preparando o nosso futuro, entendeu? Não oferece para essa juventude. Um menino no quartel custa muito menos do que um menino no presídio. Eu disse, vamos aumentar o número de meninos nos quartéis, ampliar o serviço militar obrigatório, não apenas para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, fazer serviço militar obrigatório para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Não, mas já tem alguns anos que a quantidade de pessoas que querem entrar é maior do que a de vagas. Foi muito maior. De vagas disponíveis. Muito Só vai entrar maior, quem quer. Muito maior. É. Eu digo, nós temos que absorver essa meninada. Porque ali você entrega a esse menino uma ideia de país, de disciplina, de comportamento, de hierarquia. Mas nós não nos preocupamos com isso. Preferimos gastar depois no presídio do que gastar antes, numa escola técnica. Quando eu estudei na escola técnica, tinha internato. O internato, ou seja, você chegava ali, você tinha escola, comida, dormida, mas disciplina, horário, 10 horas da noite tinha que estar na cama. Se não tivesse, meu irmão, era desligado. Aí, de repente, acabou com o internato, a baderna tomou conta. Não pode ser uma coisa dessa, você tem que recuperar esses internatos. Eu sou a favor de escolas técnicas em regime de internato. Pode ter certeza. Mas vai ficar longe do pai e da mãe? Não vai fazer falta, por quê? Porque a ligação é afetiva. Eu nunca me preocupei, porque eu sabia que a minha mãe dedicava a minha atenção, amor, onde eu tivesse. Eu podia estar na escola técnica. Quando eu saí para estudar na escola técnica, o lugar mais longe que minha mãe me levou foi na porta de casa. Eu tinha 11 anos. Eu fui lá sozinho, me matriculei sozinho, fui sozinho. Minha mãe foi até a janela e olhou se eu estava saindo. Por quê? Porque eu sabia que ela estava preocupada comigo, mas ela não tinha como sair trabalhando para me levar numa outra cidade. Não. Mas aí os psicólogos vão te enquadrar aí, o pessoal da educação positiva e tal. Falar que o militarismo, na verdade, vai trazer trauma para os jovens, vai fazer que... traz trauma. Internato é caso de retrógrado. É isso que eu precisava falar. O que traz trauma é uma família desagregada, é falta de perspectiva e de esperança. Eu, se não entrasse na faculdade, eu queria ir para o seminário. Cheguei a ir lá procurar uma vaga no seminário dos maristas, lá em Maceió. Porque eu disse, eu quero um lugar que eu tenha escola, que eu tenha comida e que eu tenha dormida, que eu não podia ter na minha cidade, minha mãe não podia me dar. Eu digo, ou vai ser na Universidade Federal, que é de graça, tem residência universitária, tem restaurante universitário, ali eu me viro. Ou vai ser no seminário. Aí eu passei no vestibular.
Fui para a universidade, não precisei ir para o seminário, porque minha mãe também não queria, que eu não tinha vocação para ser padre, mas eu queria um caminho. Sim. Então o internato é um caminho, principalmente para os mais pobres.